Bom dia, pessoal. Que prazer estar aqui de novo com vocês aí que nos acompanham. Bom, sem muita enrolação, vou chamar o nosso primeiro convidado dessa manhã, que é o Fernando Trujillo. Ele é o principal consultant da S&P Global. Fernando, falei certinho que mudou tudo agora. Parceiro de longa data, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Giovana. Falou certinho. Muito obrigado, Giovana, pela perguntação. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo o convite do Automotive Business para participar desse evento de extrema importância para a nossa indústria. O prazer é todo nosso, Fernando. Obrigada. Você preparou uma apresentação aí com as projeções, né? O tema da nossa conversa aqui é o pós-pandemia, guerra, retração econômica, as projeções para veículos leves no Brasil. Então, fica à vontade. A gente vai pôr a sua apresentação aqui e o espaço é seu. Muito obrigado, Giovana. Bom, vou falar um pouco das nossas projeções de veículos leves em um cenário tanto quanto complicado que vivemos hoje, né? De pós-pandemia, guerra e retração econômica. Para quem ainda não sabe, a IHS Markit agora faz parte da S&P Global. É uma transação que já vinha sendo feita há mais de um ano e foi finalizada agora no começo desse ano. E nós da S&P Global entregamos para os nossos clientes o que chamamos de inteligência essencial para a tomada de decisões com convicção. E fazemos isso com uma combinação de dados, tecnologias e especialistas em diversas áreas. Rapidamente aqui, hoje temos 6 business lines, tá, que se conectam entre si, nos possibilitando uma abrangência de análise incomparável no mercado. E nós, da indústria automotiva, estamos dentro do S&P Global Mobility. Essa é a nossa nova divisão. Vale ressaltar que nosso business automotivo quase não sofreu mudança com essa transação, pois a S&P Global não atuava nessa indústria. Mas claro que agora temos mais dados, principalmente em inteligência e análises financeiras de empresas do setor automotivo, que agregam ainda mais o nosso business line, que sempre foi referência no mercado. Bom, mas vamos falar sobre o que interessa. O que podemos esperar nos próximos anos na nossa indústria automotiva? Bom, tivemos vários fatores nos últimos anos que mexeu bastante com a nossa indústria, tá? E tem deixado muita gente de cabelo branco com todo esse planejamento, todos esses impactos atingindo a nossa indústria. Então, todos os pontos listados aqui, como Covid, interrupções de fornecimento, desaceleração da economia, aumento do preço de commodities, acessibilidade ao veículo que vem diminuindo, ainda impactam a nossa indústria. E, por último, ainda temos a guerra na Ucrânia. Globalmente falando, a indústria automotiva já foi impactada em mais de 10,7 milhões de veículos só pela falta de semicondutores desde 2021. E, recentemente, fizemos uma revisão dos nossos números, devido a todos esses fatores, mas principalmente aos desdobramentos da guerra na Ucrânia. E aqui temos nosso novo forecast de produção global em vermelho, comparado com o forecast de janeiro desse ano em preto. Para 2022, agora projetamos um crescimento de 4,4%, atingindo 80,6 milhões de unidades. No acumulado de 2022 a 2024, cortamos mais ou menos 9 milhões de unidades nessa nova revisão. Então, é um impacto bastante forte para a nossa indústria, mais um impacto forte, né? A gente já vem sofrendo alguns impactos nos últimos 2, 3 anos aí. Infelizmente, essa é a realidade da nossa indústria atual. Bom, e regionalmente falando, os impactos dessa revisão foram maiores na Europa, devido ao aumento dos desafios na cadeia de fornecimento naquela região, além dos impactos da produção de veículos na Ucrânia e na Rússia. As outras regiões também acabam sendo impactadas em menor escala, mas principalmente devido à alta dos preços de commodities, tá? Gerando inflação praticamente em todos os mercados. Então, só na Europa foram cortados 2 milhões de veículos, tá? Na nossa região aqui, foram apenas 70 mil veículos, com um impacto um pouco maior para o Brasil. A gente teve alguns mercados que a gente aumentou um pouquinho o nosso forecast de produção, então o Brasil foi impactado um pouco mais, na casa dos 110 mil unidades. E analisando um pouco de cada item, vemos que esse ano é uma desaceleração global, puxada principalmente por 2 fatores, tá? O primeiro, o resultado da guerra, que é altamente incerto ainda, mas supõe-se que seja um longo impasse geopolítico. Os danos econômicos para ambos os países serão substanciais e duradouros. E segundo, pelas políticas monetárias e fiscais, que saíram de estímulos em 2021 para contenção esse ano, para combater o aumento da inflação. Com isso, o PIB, que foi de 5,8 o ano passado, deve ser de apenas 3,2 esse ano, em 2022, e 3,3 em 2023.
Já no Brasil, estamos projetando um crescimento de apenas 0,2% esse ano. É uma queda significativa também comparado com o crescimento de 5% no ano passado. Os principais fatores para essa queda são os ajustes nas políticas monetárias e a incerteza política com as eleições em outubro, que vão impactar diretamente no consumo e os investimentos privados. Passou uma mais. Bom, os preços de commodities vêm escalonando desde 2020, com as interrupções de fornecimento, devido aos lockdowns, e agora essa alta ganha mais um fator importante, que é a quebra de fornecimento oriundo da guerra. Com a inflação, o aumento dos juros, a queda da demanda e a recuperação da cadeia de suprimentos mais para o final do ano, os preços de commodities devem começar a se retrair no final de 2022 e 2023. Então, essa tendência de alta, a gente vai começar a ver uma inclinação de queda novamente apenas no final do ano. Até lá, essa tendência de alta deve continuar impactando ainda bastante a nossa indústria, tá? E falando um pouquinho do Covid, que foi onde tudo praticamente começou, né? Todo esse impacto macro que vem acontecendo na nossa indústria, parece estar finalmente controlada. O número de casos nos principais países estão em queda, como a gente pode observar no gráfico, e em números relativamente baixos, depois dos picos que tivemos no começo do ano. E isso tudo é reflexo das vacinas. Hoje, mais de 30 diferentes tipos de vacinas estão aprovadas ao redor do mundo e cerca de 60% da população mundial já estão com a vacinação completa. Mas mesmo assim, novas variantes podem aparecer, como tem ocorrido, e atrasando ainda mais essa recuperação das economias ao redor do mundo. Então, é algo que realmente devemos manter no radar por mais um bom tempo em nossas análises. O outro fator muito importante para a nossa indústria é o crédito para aquisição de veículos, que vem se deteriorando recentemente no Brasil. Primeiro, a questão dos juros, que com o aumento da taxa Selic para 11,75%, já fez com que o crédito para aquisição de veículos atingisse 27% ao ano. É um aumento muito forte comparado com juros abaixo de 19% registrados no meados de setembro de 2020. E o aumento da taxa Selic deve continuar, atingindo em torno de 13,5% em setembro, essa é a nossa projeção, para conter as pressões inflacionárias e cambiais. Então, como consequência, podemos esperar um aumento da taxa de juros no setor automotivo também, o que vai impactar ainda mais o nosso mercado daqui para o final do ano. Outro indicador importante é a disponibilidade de crédito, que vem se restringindo para a grande maioria dos consumidores, devido ao aumento da taxa de inadimplência, que já está beirando os 4%. Então, a taxa de inadimplência vem crescendo já desde o meio do ano passado, mais ou menos, e já está beirando aí os 4%. Isso é um impacto muito grande para os bancos, que realmente eles começam a restringir por conta do risco que tem com essa inadimplência. Então, com isso, os bancos realmente ficam mais cautelosos, tá, em liberar dinheiro, focando sua carteira para um segmento de classes mais alta, reduzindo assim seus riscos. Os recursos liberados até aumentaram em 2021, cerca de 26% comparado em 2020, mas para um número menor de beneficiados, uma vez que os valores financiados têm aumentado, com o aumento do valor dos veículos e com os bancos priorizando uma fatia menor do mercado. Já para 2022, a expectativa é um aumento menor de recursos liberados, mas ainda assim um crescimento, na casa de 10%. Só que esse crescimento realmente é para uma fatia ainda menor de consumidores. Então, na nossa visão, a gente entende que realmente está tendo uma restrição de crédito para a grande massa de consumidores de veículos aqui no Brasil, tá? E como eu comentei no slide anterior, o preço dos veículos vem subindo drasticamente, e principalmente depois de 2020, com os lockdowns, quebras de fornecimentos e aumento dos custos logísticos. O valor médio do veículo no nosso mercado, que era de quase 94 mil antes da pandemia, hoje já está beirando 144 mil reais, tá? Vale também lembrar que essa alta também tem o reflexo da mudança de segmentação, que foi acelerada nesse período, devido às estratégias das montadoras, que focaram a produção dos veículos em maior valor agregado, por conta da falta de microchips, e as estratégias dos bancos também, focando suas carteiras em uma parcela menor da população. Mas, resumindo, esse aumento de preço médio do veículo vendido no Brasil explica muito baixo crescimento nas vendas que estamos passando. O veículo de entrada que tínhamos em 2013 no pico de vendas, que custava mais ou menos uns 51 mil reais, trazendo os valores atuais, hoje já não existe mais. Você não encontra um veículo, várias opções, como tinha no passado, nessa faixa de preço de 50 mil reais. E por que ocorreu tanto esse aumento? Basicamente, devido ao aumento do conteúdo tecnológico, tá?
e o aumento do custo de produção, desencadeado nesses últimos 2 anos, aí, como já comentei. Bom, e o impacto disso tudo que acabamos de ver é esse aqui nesse gráfico, tá? É uma demanda reprimida por vários fatores que se iniciou em 2020, onde as vendas caíram de 2,67 milhões em 2019 para 1,96 em 2020. E pelo terceiro ano consecutivo, vamos ficar com as vendas abaixo de 2 milhões de unidades. Nosso forecast para 2022 é de 1,99, e com a perspectiva de um crescimento lento para os próximos anos. E aqui podemos ver os principais fatores que restringiram a demanda em cada ano. Em 2020, foram os lockdowns, a desaceleração da economia, o aumento dos custos de produção devido aos desdobramentos do Covid. Em 2021, foram as paradas praticamente aí de produção constantes, tá? E um aumento do preço de veículos com a falta dos semicondutores. Em 2022, além de ainda ter todo um reflexo desses problemas dos anos anteriores, temos ainda o aumento da taxa de juros e as mudanças nas condições de crédito, e a alta da inflação, que impacta diretamente na acessibilidade do veículo. Então, a gente realmente está num momento muito complicado para a nossa indústria automotiva, não na indústria automotiva somente, né, na indústria como um todo, né, na demanda total do país. Bom, e voltando aqui para a parte da indústria, um dos fatores mais preocupantes ainda é a questão dos semicondutores, que deve se estabilizar somente meados de 2023. Nosso forecast de produção para 2022 é de 2,27 milhões de unidades, tá? Isso considerando que a alocação de semicondutores melhore durante o ano e haja um aumento de capacidade da produção de chips conforme o planejamento já feito. Também trabalhamos com 2 cenários diferentes. Um otimista, que considera uma recuperação mais acelerada do que o esperado na produção de chips na Malásia, com uma indústria automotiva sendo mais priorizada na alocação de semicondutores. Nesse cenário, entre 2022 e 2024, teria um aumento de produção em torno de 120 mil unidades. Já no cenário pessimista, consideramos mais interrupções na produção de chips, como consequência da guerra, com quebras de fornecimento de gás neon e paládio, por exemplo, utilizados na produção dos chips, e o não cumprimento das expansões de capacidades de produção de chips já anunciadas. Nesse cenário, o impacto já é bem maior, chegando a perder um volume de produção acumulado aí de 565 mil unidades entre 2022 e 2024. Mas, independente do cenário, a indústria hoje está passando por dificuldades, com baixa escala na produção de veículos. Vamos continuar torcendo aí para essa recuperação, principalmente na cadeia de fornecimento de semicondutores, se acelere um pouco mais do que o previsto para a nossa indústria voltar a ter volumes um pouco maiores aí. E olhando a produção por montadora, quem se saiu melhor em 2021 foi basicamente a Stellantis, que tem um portfólio bem abrangente nos principais segmentos, como SUVs, com a marca Jeep, e nas picapes com a marca Fiat. A marca Citroën também deve apresentar um bom crescimento no curto prazo, aí nos próximos anos, com novos produtos que eles estão entrando em sua gama de produção aqui no Brasil. Em segundo, a Toyota, que está focando em preço e tecnologia híbrida, e não em segmentos de altos volumes, como já foi uma estratégia dela no passado, inclusive com produção do Etios. Falando um pouco da GM, que foi a mais impactada no passado, chegou a ficar com a planta de Gravataí mais ou menos 4 meses fechada por falta de semicondutores. Isso foi uma estratégia da matriz da GM, tá? Então, eles priorizaram os seus semicondutores para outros mercados e para segmentos mais rentáveis. E o que a gente entende é que ela deve retomar parte desse mercado perdido com estratégia de preços agora esse ano e nos próximos anos. Um ponto que pode ser um problema no curto prazo para a GM é o seu portfólio, que está fortemente focado em veículos do segmento B, como o Onix. E o que a gente tem visto no mercado é que o consumidor desse segmento desapareceu por outros fatores, como já comentado, com disponibilidade de crédito, a queda do poder de compra do consumidor, enfim. Então, isso pode ser um problema na recuperação aí da GM, tá? E falando um pouquinho aí para finalizar, a mudança de segmentação que eu já mencionei foi acelerada nos últimos anos e deve continuar nos próximos. Os SUVs, que em 2013, no pico da produção no Brasil, representava apenas 6%, hoje já representa mais de 35% do mercado. E a expectativa é que chegue a 42% em 2024. Então, é um segmento que já cresceu muito recentemente e vai continuar crescendo nos próximos anos. Outro segmento que ganhou mercado nesse período, desses últimos 2 anos, basicamente, foram as picapes, que hoje representam 15% do mercado.
Então, como eu comentei, são segmentos já de valor agregado um pouco maior, de um custo mais elevado, por isso também que vem puxando o índice de preços do mercado para cima, tá? E essa tendência, e os segmentos hatchback e sedãs que tinham altos volumes foram os mais prejudicados com a queda de poder de compra do consumidor, com as estratégias das montadoras na alocação dos chips e com as restrições de crédito, como já mencionado. E essa tendência na mudança de segmentação é evidenciada ainda mais pelos investimentos das montadoras. Então, dos 37 lançamentos que vamos ter entre 2022 e 2024, 26 são SUVs e 6 são picapes, enquanto apenas 2 são hatchbacks e 3 são sedãs. E nos SUVs, por exemplo, muitos ainda são lançamentos novos, como, por exemplo, o Fiat CUV, o Toyota BSUV, o Volkswagen BSUV também, e o Peugeot 1008, que deve começar a produção em 2024. Então, resumindo tudo, temos que as perspectivas para o resto do ano vão ser atrapalhadas pela alta inflação, que ainda foi piorada pela guerra na Ucrânia. Com isso, o poder de compra do consumidor está diminuindo, e o Banco Central está respondendo com uma política monetária muito restritiva, com taxas de juros mais altas. E isso tudo continuará afetando o consumo em geral, e também o de veículos. A taxa de desemprego, o preço de veículos e a falta de componentes também estão puxando a demanda para baixo. A baixa dos juros, a baixa taxa de juros, que ainda suportavam as vendas no ano passado, agora virou outro problema com o aumento da taxa Selic e a taxa de juros para o mercado automotivo aí chegando a 27% ao ano. Pela produção, ou melhor, pela falta de produção, né? E não pela demanda, como tradicionalmente sempre foi. E um outro ponto de preocupação aí é a guerra na Ucrânia, que pode piorar ainda mais a situação, com os impactos na economia e mais quebras de fornecimento global para a cadeia automotiva. Bom, espero ter passado uma mensagem positiva aí, não tanto positiva, porque o cenário não é muito bom, mas espero que tenha sido importante para todos vocês aí. Obrigado, Giovana. Obrigada a você, Fernando, sempre esclarecedor. Te agradeço muito. Pessoal aqui no chat, além de dar bom dia em vários idiomas, incluindo o alemão, gostei, hein, gente? Tá perguntando se você vai deixar a apresentação, a gente já combinou, você vai fazer a gentileza de deixar a apresentação para a nossa audiência, né, Fernando? Sim, vou compartilhar com vocês. Muito bom. A gente sobe hoje ao longo do dia, pessoal. Mais tarde um pouquinho está no ar. Voltem aqui na plataforma do evento. Vocês vão ter acesso a esses dados preciosos que o Fernando separou para a gente. E a gente, nosso tempo está apertado, eu vou te fazer uma perguntinha só, Fernando. Eu gostaria que você falasse um pouco da questão do IPI. Porque, né, a gente viu um anúncio de redução do IPI, não teve muito efeito, tá esse ensaio do governo de anunciar mais uma desoneração. Qual a expectativa de vocês em relação a isso? Realmente não surgiu tanto efeito, tá? Algumas montadoras, inclusive, não repassaram totalmente essa redução de IPI para o mercado. Então, o que a gente viu no mercado foi, sim, um mix de reduções, tá? Não todo mundo na mesma faixa, não todo mundo com o mesmo grau de redução. E o impacto realmente não foi muito grande. A gente até teve, não sei se vocês repararam, no meu gráfico de índice de preços, a gente teve uma queda, mas pequena. O que a gente pode dizer, na verdade, é que a taxa de crescimento foi reduzida, e não que teve realmente uma queda nos valores dos veículos. Então, isso realmente não teve um grande impacto no nosso mercado. E outro ponto que eu acho que vai de frente com essa questão do IPI é o poder de compra do consumidor, que realmente reduziu. Então, não adianta você reduzir 3%, 4% do preço do veículo se o consumidor perdeu realmente esse poder de compra e não tem mais acesso ao crédito. Então, realmente, a gente não viu grandes impactos e a gente não entende que isso daqui para o final do ano seja muito relevante. Perfeito, Fernando. Bom, infelizmente o tempo está curto. Eu te agradeço demais pela sua participação. Sei que sua agenda está muito disputada aí. Obrigada pelo tempo para estar aqui com a gente. Imagina, o prazer é todo meu, Giovana. Um abraço. Obrigada, Fernando. Abraço. Pessoal, seguimos com a nossa programação. A gente vai agora para o nosso próximo debate, que é sobre os cenários para a indústria automobilística.